Tem coisas que acontecem com a gente que a razão não explica. E o que vou contar agora foi uma dessas coisas que marcaram minha vida para sempre. Aconteceu há muitos anos, quando eu era mais novo e vivia com minha família numa propriedade rural no Pantanal Sul Mato Grossense. Naquele tempo, a vida era diferente, mais simples, mas também mais dura. A gente acordava com o sol e dormia cedo, porque não tinha energia elétrica naquela região. Meu pai sempre dizia que homem de verdade não tinha medo de trabalho pesado. E foi assim que cresci, ajudando na lida do campo desde pequeno. Éramos uma família unida. Eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Morávamos numa propriedade que ficava bem afastada de tudo, longe de qualquer cidade ou vilarejo. A propriedade mais próxima ficava a uma distância considerável, o que tornava nossa vida ainda mais isolada. Mas a gente não reclamava, porque ali tínhamos nosso sustento. Plantávamos hortaliças, criávamos porcos e galinhas e tínhamos 3 cães de guarda, bichos enormes e bravos que não tinham medo de nada. Esses cachorros eram treinados para a caça e já tinham enfrentado até onça pintada sem recuar. Nossa rotina era sempre a mesma. Acordávamos bem cedo para tratar dos animais. Depois, íamos para a roça trabalhar até o sol começar a baixar. Minha mãe cuidava da casa e também ajudava no que podia. A gente vivia bem, dentro das nossas possibilidades. Não tínhamos luxo, mas nunca passamos necessidade. O problema mesmo era o isolamento. Quando precisávamos de alguma coisa, tinha que ir até a cidade, e isso levava o dia inteiro. Por isso, a gente sempre procurava se manter bem abastecido de mantimentos e ferramentas. Meu pai era um homem prevenido. Sempre dizia que na vida do campo não podia dar mole, porque qualquer descuido podia custar caro. E ele tinha razão, como descobrimos mais tarde. Naquela época, eu já era um trabalhador experiente. Ajudava meu pai em tudo que era preciso. Meus irmãos também faziam sua parte. O mais velho era mais forte e cuidava dos trabalhos mais pesados. O do meio tinha facilidade com os animais. Cada um contribuía do seu jeito para manter a propriedade funcionando. A vida seguia seu curso normal, até que começaram a acontecer coisas estranhas. No começo, a gente nem deu muita importância, mas depois foi ficando impossível ignorar. Tudo começou numa manhã, como outra qualquer. Fomos alimentar os animais e dar água, como fazíamos todos os dias. Quando chegamos no cercado dos porcos, encontramos uma cena terrível. Um dos nossos cachaços, o reprodutor que valia muito para a criação, estava morto a poucos metros do cercado. Mas não era uma morte comum. O bicho parecia ter sido atacado por algo muito violento. As vísceras estavam espalhadas pelo chão e dava para ver que o animal tinha sofrido muito antes de morrer. Parecia que tinha sido devorado ainda vivo. A gente ficou chocado com aquilo. O mais estranho é que ninguém tinha ouvido nada durante a noite. Nem os cachorros tinham latido, e isso era muito fora do normal, porque eles sempre avisavam quando tinha algum animal selvagem por perto. Corri até a casa para chamar meu pai. Quando ele viu o que tinha acontecido, notei que ficou muito sério. O olhar dele mudou, como se estivesse reconhecendo alguma coisa. Meu irmão mais velho perguntou o que podia ter feito aquilo, se tinha sido onça ou lobo. Meu pai ficou um tempo em silêncio, olhando para os restos do animal, e depois disse que já tinha visto algo parecido antes. Falou que não era ataque de bicho comum, que os animais selvagens da região não caçavam daquele jeito.
disse que coisa boa não era. A gente ficou mais preocupado ainda com aquela resposta. Meu pai, então, determinou que naquele dia a gente ia reforçar todos os cercados e também as portas e janelas da casa. Enterramos o que sobrou do pobre bicho e passamos o resto do dia trabalhando para deixar tudo mais seguro. Quando a noite chegou, meu pai pediu para conferirmos tudo mais uma vez, alimentar bem os cachorros e depois entrar para dentro de casa. Disse que era melhor não sair depois de escurecer. A gente obedeceu, mas ninguém conseguiu dormir direito. Ficamos todos acordados, atentos a qualquer barulho. As horas foram passando devagar e o silêncio da noite parecia pesar. Deve ter sido umas 2 horas da madrugada quando escutei os cachorros começarem a fazer aquele barulho baixo, meio rosnado, como fazem quando sentem alguma coisa errada. Eles estavam perto da janela do quarto que eu dividia com meu irmão do meio. De repente, os 3 cachorros saíram correndo juntos em disparada. Dava para ouvir eles se afastando na direção da lagoa que tinha lá nos fundos da propriedade. Meu irmão mais velho pulou da cama e quis sair correndo atrás deles para ver o que era, mas meu pai impediu. Disse que ninguém ia sair, que não sabíamos o que tinha lá fora. A gente ficou ali, tensos, esperando. Alguns minutos depois, escutamos os cachorros voltando, mas não estavam latindo como quando perseguem alguma coisa. Estavam chorando, assustados, desesperados. Chegaram na porta e começaram a arranhar, querendo entrar. Meu irmão mais velho quis abrir, mas meu pai não deixou. Disse que era perigoso demais. Os cachorros ficaram ali, chorando na porta, e a gente teve que aguentar aquele som o resto da noite, sem poder fazer nada. Foi uma das piores sensações que já senti na vida, ouvir aqueles bichos bravos chorando de medo e não poder ajudar. Aos poucos, o choro foi diminuindo até ficar tudo em silêncio. Um silêncio pesado, ruim. Quando o dia começou a clarear, meu pai pegou a espingarda velha que tinha e mandou meu irmão mais velho abrir a porta devagar. Ele ficou apontando a arma, pronto para atirar se tivesse alguma coisa esperando do lado de fora. Assim que a porta abriu, meu pai saiu primeiro, olhou em volta e depois fez sinal para a gente sair também. O que vimos foi pior do que imaginávamos. Um dos cachorros estava morto ali mesmo, perto da porta. Os outros 2 estavam vivos, mas muito machucados. Tinham ferimentos profundos pelo corpo inteiro. A gente correu para cuidar dos que estavam vivos, tentando estancar o sangue e limpar os ferimentos. Depois, fomos examinar o que estava morto. O bicho tinha marcas de garras fundas pelo corpo todo e a mandíbula estava quebrada. Enterramos ele ali mesmo. Já eram 2 animais mortos em poucos dias e a situação estava ficando muito séria. Nos dias seguintes, ficamos atentos, mas nada mais aconteceu. Os 2 cachorros que sobreviveram foram se recuperando aos poucos. A vida voltou ao normal, ou pelo menos a gente tentou fazer ela voltar. Continuamos trabalhando, cuidando da roça e dos animais. Parecia que tudo tinha voltado ao que era antes, mas a sensação de que alguma coisa não estava certa continuava ali, como uma sombra sobre a gente. Algumas semanas depois, num final de tarde, eu e meus 2 irmãos fomos pescar na lagoa. Já estava começando a escurecer quando, no caminho de volta, vimos um movimento entre as árvores.
Paramos para olhar melhor e vimos um cachorro saindo da mata. Mas não era um cachorro comum. Era grande demais, quase do tamanho de um bezerro pequeno. A pelagem era escura, quase preta, e o bicho se movia de um jeito estranho. A gente ficou parado, olhando, tentando entender o que era aquilo. Como eu já disse, a propriedade mais próxima ficava muito longe. Então, não fazia sentido ter um cachorro daquele tamanho aparecendo do nada por ali. Decidimos voltar para casa rápido. Aceleramos o passo, mas o bicho começou a nos seguir. Primeiro, ele ficou na beirada da mata, mantendo uma certa distância. Depois, saiu completamente das árvores e ficou ali, uns 30 metros atrás da gente. Foi quando conseguimos ver ele melhor. O tamanho era assustador. Os olhos brilhavam mesmo com pouca luz. A cara do bicho não era de cachorro normal. Tinha uma expressão que parecia quase humana, cheia de raiva. O pelo estava eriçado, espetado. A gente continuou andando rápido, sem correr para não provocar o bicho, mas com o coração disparado. Depois de um tempo, ele parou de seguir a gente, se virou e voltou para dentro da mata. Quando chegamos em casa, contamos tudo para meu pai. Ele ficou muito sério e disse que a situação estava ficando grave demais. Minha mãe começou a falar que tinha perdido a alegria de morar ali, que a gente vivia com medo agora, sempre apreensivo. Disse que primeiro foram os animais. Agora, essa criatura que ninguém sabia o que era, estava seguindo os filhos dela pela mata. Meu pai concordou, disse que ela tinha razão, mas que no momento a gente não tinha para onde ir. Falou que se as coisas piorassem, a gente ia embora dali. Nas noites seguintes, começamos a ouvir uivos lá de cima, perto da lagoa. Não eram uivos de lobo comum. Era um som diferente, mais grave, que mexia com a gente por dentro. Uma noite, já era tarde, devia ser umas 11 horas, quando escutamos os cachorros fazerem aquele chorinho baixo de medo de novo. Abrimos a porta rápido para eles entrarem. Mal tínhamos fechado a porta quando começou um alvoroço no cercado dos animais lá fora. Dava para ouvir os porcos gritando, as galinhas voando. Meu irmão mais velho não aguentou. Disse que a gente não podia ficar com medo para sempre, que precisava ver o que era aquilo. Meu pai tentou impedir, mas ele já tinha pegado a lamparina e saído. A gente ficou ali dentro, esperando, tensos. Não demorou muito e escutamos meu irmão gritar pedindo socorro. Meu pai pegou a espingarda e saiu correndo, atirando para o alto. Gritou para a gente ir junto ajudar. Mesmo com medo, corremos atrás dele. Quando chegamos perto do cercado, vimos meu irmão caído no chão. Meu pai iluminou com a lamparina. O que a gente viu foi terrível. Meu irmão estava coberto de sangue, com marcas de garras profundas pelo corpo todo. Parecia que tinha sido atacado por um felino grande, mas as marcas eram diferentes. O rosto dele estava todo machucado, desfigurado. Minha mãe começou a chorar desesperada. Meu pai tentava acalmar ela enquanto a gente carregava meu irmão para dentro de casa. Ele estava desacordado, respirando fraco. Passamos a noite toda cuidando dele, limpando os ferimentos, tentando estancar o sangue. Ninguém dormiu. Quando o dia amanheceu, meu pai começou a juntar as coisas. Disse que a gente ia embora dali naquele mesmo dia. Foi só então que saímos e vimos o estrago no cercado. Muitos animais tinham fugido. Vários estavam mortos. Era um massacre. Não tinha mais como ficar ali. Juntamos o pouco que conseguimos carregar e partimos. Deixamos tudo para trás: a casa, a roça,
o que não coube na carroça. Fomos embora sem olhar para trás, movidos pelo medo e pela necessidade de salvar o que restava da nossa família. Andamos sem rumo no começo, só querendo nos afastar daquele lugar. Com o tempo, encontramos uma cidade pequena, onde conseguimos nos estabelecer. Não foi fácil recomeçar. Tivemos que trabalhar em qualquer coisa para sobreviver. Meu irmão mais velho nunca se recuperou do que aconteceu naquela noite. Ele perdeu a capacidade de falar direito, tinha dificuldade para se movimentar e ficou com a mente afetada. Tinha pesadelos todas as noites, acordava gritando, se assustava com qualquer coisa. Era muito difícil ver ele daquele jeito. O que ele viu naquela noite foi demais para ele suportar. Alguns anos depois, ele morreu dormindo. Meu irmão do meio não conseguiu lidar com tudo o que aconteceu. Se perdeu pelo caminho, se envolveu com gente errada e desapareceu. Nunca mais tive notícias dele. Fiquei cuidando dos meus pais até eles morrerem. Depois disso, já estava velho demais para pensar em constituir família. O tempo passou e hoje estou num asilo, sendo cuidado por gente boa que se importa com quem não tem mais ninguém. Às vezes, quando estou deitado na minha cama à noite, ainda escuto aqueles uivos. Sei que um dia minha hora vai chegar e talvez assim eu consiga descansar de tudo isso. Fico triste por não saber o que aconteceu com meu irmão do meio, mas espero que ele tenha conseguido seguir em frente e ter uma vida melhor do que a que tivemos. Meu pai trabalhou a vida toda como policial ambiental. Passou mais de 30 anos fiscalizando rios, florestas, combatendo o tráfico de animais e a caça ilegal. Foi um trabalho que ele levou muito a sério sempre e que o colocou em situações que a maioria das pessoas nunca vai viver. Quando eu era criança, adorava ouvir as histórias que ele contava quando voltava das missões. Ele ficava semanas inteiras na mata, navegando pelos rios, acampando em lugares isolados, e sempre voltava com algum relato impressionante. Tinha uma história específica que ele contou quando eu ainda era bem pequena, mas que ficou gravada na minha memória até hoje. Foi nos finais dos anos 80, quando o tráfico de animais silvestres estava muito forte na região da floresta amazônica, principalmente em Rondônia. Naquela época, tinha muita gente caçando jacaré para arrancar o couro e vender, mesmo sendo proibido. Os coureiros invadiam as áreas de preservação durante a noite, matavam dezenas de animais, tiravam só o couro e deixavam o resto apodrecendo na beira dos rios. Meu pai trabalhava numa equipe que fazia rondas de barco pelos rios da região, tentando coibir esse tipo de crime. As missões duravam 15 dias, às vezes mais, dependendo da área que precisavam cobrir. Era um trabalho perigoso porque, além de lidar com criminosos armados, tinha todo tipo de perigo na mata: cobra venenosa, onça, jacaré, doenças. Mas ele nunca reclamou. Sempre achou que estava fazendo algo importante para proteger a natureza. Naquela missão específica que ele me contou, a equipe era composta por 4 homens. Ele, o sargento que era o superior da operação, e mais 2 colegas de farda. Eles tinham saído em um barco médio,
daqueles com motor de rabeta, levando equipamento para acampar, munição, radiocomunicador e mantimentos para aguentar bastante tempo sem precisar voltar à base. A ordem era navegar pelos afluentes do Rio Madeira, procurando sinais de atividade ilegal. Eu e minha mãe ficávamos em casa esperando ele voltar. Era sempre uma angústia grande ficar sem notícia por tanto tempo, sem saber se estava tudo bem, se não tinha acontecido nada de ruim. Minha mãe tentava me distrair com outras coisas, mas eu vivia contando os dias para o retorno dele. Quando finalmente chegava o dia esperado e eu ouvia o barulho da porta abrindo, corria para abraçar ele. Ele tinha um ritual quando voltava dessas missões. Primeiro tomava um banho demorado para tirar toda a sujeira e o cheiro da mata. Depois comia alguma coisa, descansava um pouco e então passava o resto do dia conversando comigo, contando tudo o que tinha acontecido. Eu ficava ali grudada nele, ouvindo cada detalhe, imaginando tudo na minha cabeça. E ele gostava de contar. Parecia que era uma forma de processar tudo o que tinha vivido lá fora. Naquele dia específico, quando ele voltou daquela missão no Rio Madeira, eu estava acordada esperando ele mesmo, sendo bem tarde da noite. Assim que ele entrou em casa, tomou banho e comeu. Veio sentar comigo na sala. Eu vi pela cara dele que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa que tinha mexido com ele de verdade. E não demorou muito para ele começar a contar. Ele disse que estavam navegando pelo Rio Madeira durante a madrugada. Naquela noite, a lua estava enorme, cheia, iluminando tudo como se fosse quase dia. A água do rio refletia aquela luz toda e dava para enxergar bem tanto as margens quanto o que tinha dentro do barco. Eles estavam conversando baixo entre si, trocando ideias sobre coisas do dia a dia, sempre mantendo o tom de voz baixo para não chamar atenção caso tivesse algum caçador por perto. O motor do barco estava desligado naquele momento. Eles estavam deixando a correnteza levar devagar, enquanto observavam as duas margens, atentos a qualquer movimento suspeito, qualquer luz de lanterna, qualquer barulho que pudesse indicar presença humana. A floresta à noite tem vida própria. Está sempre fazendo barulho. Sempre tem algum bicho cantando, alguma árvore estalando. Mas quando você passa tempo suficiente ali, aprende a diferenciar o que é normal do que é estranho. Foi então que eles ouviram um som diferente. Era um barulho de impacto, como se algo muito pesado tivesse caído no chão. O som veio da margem oposta do rio, de dentro da mata fechada. Não era barulho de galho quebrando, nem de árvore caindo. Era o tipo de som que faz quando você deixa cair um saco pesado de cimento no chão. Aquele impacto seco e forte que você sente mais do que ouve. Os 4 ficaram imediatamente em alerta. O sargento fez um sinal para aproximarem o barco devagar daquela margem, mas mantendo uma distância segura. Ninguém sabia o que tinha feito aquele barulho. Se eram os coureiros carregando couro de jacaré, se era algum animal grande, ou se era outra coisa qualquer. Eles pegaram as lanternas potentes que levavam e começaram a iluminar a margem, tentando identificar a origem do som. Nisso, viram um movimento entre as árvores. Tinha alguma coisa ali, algo grande se mexendo. No começo, não dava para ver direito o que era, porque estava tudo muito escuro ainda, mesmo com a luz da lua. Mas então, eles viram claramente. Eram 2 animais grandes envolvidos numa briga violenta. Os bichos rolavam no chão, se mordendo, arranhando um ao outro,
levantando poeira e quebrando a vegetação rasteira em volta. Meu pai disse que eles apontaram o holofote potente do barco para iluminar melhor os animais e tentar identificar o que eram. A luz forte cortou a escuridão e mostrou claramente um dos bichos. Era uma onça pintada, uma fêmea grande, pelo padrão das manchas e pelo tamanho. Onça é comum naquela região da Amazônia. Eles já tinham visto várias outras vezes, então não foi surpresa nenhuma identificar aquele primeiro animal. Mas quando a luz pegou o segundo bicho que estava brigando com a onça, todos no barco ficaram sem reação. Aquilo não era nenhum animal que eles conheciam. Não era onça, não era jacaré, não era capivara, não era anta, não era nada que fizesse sentido estar ali. Era um cachorro, mas um cachorro completamente fora do normal. O bicho era enorme, muito maior que a onça com quem estava brigando. A pelagem era preta, de um preto profundo, que parecia absorver a luz ao invés de refletir. A luz do holofote não interrompeu a luta. Os dois animais continuaram se atacando com uma ferocidade impressionante. A onça usava todas as técnicas de caça que tem, tentando morder o pescoço do cachorro, arranhando com as garras, usando o peso do corpo para derrubar o adversário. Mas aquele cachorro negro era forte demais, resistia a tudo, revidava com mordidas que faziam a onça berrar de dor. De repente, aquele cachorro estranho percebeu a luz do holofote. Ele parou por uma fração de segundo, como se tivesse acabado de perceber que tinha gente observando. Nesse momento, a onça aproveitou a distração e avançou com tudo, agarrando o cachorro, e os dois rolaram no chão, que nem dois gatos domésticos brigando, só que com muito mais força e violência. Galhos quebravam, terra voava para todo lado, o barulho dos rosnados ecoava pela mata. O cachorro negro tentava se soltar da onça com desespero agora. Não estava mais atacando, só tentando se desvencilhar daquele abraço mortal. Ele se debatia, sacudia o corpo inteiro, usava as patas para empurrar a onça para longe. E então conseguiu. Com um movimento brusco, ele se soltou, se levantou de um pulo e saiu correndo mata adentro numa velocidade absurda para o tamanho que tinha. A onça ainda tentou seguir. Deu uns pulos na direção que o cachorro tinha ido, mas logo desistiu e também entrou na mata correndo, só que para o lado oposto. Em questão de segundos, os dois animais tinham sumido completamente, restando apenas o barulho dos galhos, quebrando cada vez mais longe, até que até isso parou e voltou o silêncio da noite. Os 4 homens no barco ficaram ali parados, olhando para a margem do rio, onde tinha acontecido aquela cena surreal. Ninguém falou nada por um bom tempo. Meu pai disse que foi como se estivessem assistindo um filme de terror, só que aquilo era real. Estava acontecendo bem na frente deles. A sensação era de total incredulidade, de não conseguir processar o que tinham acabado de ver. Foi o meu pai quem quebrou o silêncio primeiro. Ele olhou para o sargento e perguntou se ele tinha visto o mesmo que ele tinha visto. Precisava confirmar, precisava ter certeza de que não estava ficando maluco, que aquilo realmente tinha acontecido. O sargento, que era um homem experiente, que tinha visto de tudo na vida, ficou olhando para a margem do rio com uma cara de espanto completo e só conseguiu balançar a cabeça, confirmando que sim, tinha visto exatamente a mesma coisa. Eles ficaram ali conversando baixo, tentando entender o que tinha sido aquilo.
Todos concordaram que nunca tinham visto um cachorro daquele tamanho, daquela cor, com aquela força toda para enfrentar uma onça de igual para igual. E tinha algo na forma como aquele bicho se movia, algo de errado, algo que não era natural. Era como se fosse um cachorro, mas ao mesmo tempo não era, sabe? Tinha alguma coisa diferente ali que eles não conseguiam explicar. Meu pai contou que voltaram para a base completamente convictos de que aquele animal estranho que tinham visto era um lobisomem. Não tinha outra explicação que fizesse sentido. Na região tinha muitas histórias sobre lobisomem. Era algo que fazia parte das lendas locais, mas a maioria das pessoas achava que era só história mesmo, folclore para assustar criança. Mas depois do que viram naquela noite, nenhum dos 4 homens tinha dúvida de que a lenda era real. Meu pai continuou trabalhando como policial ambiental por mais 30 anos depois daquela noite. Ele presenciou muitas outras coisas estranhas ao longo da carreira. Teve outros encontros com o que ele acreditava serem criaturas sobrenaturais. Viu luzes estranhas na mata. Ouviu sons inexplicáveis. Mas aquele cachorro negro brigando com a onça foi uma das experiências que mais marcaram ele. Talvez porque tinha sido tão clara, tão bem iluminada pela lua e pelo holofote, sem deixar margem para dúvida sobre o que tinham visto. Ele me contou essa história muitas vezes ao longo dos anos, sempre com os mesmos detalhes, sempre com a mesma convicção. E cada vez que contava, eu sentia aquele arrepio de imaginar uma criatura daquelas existindo de verdade, andando pela floresta, talvez observando as pessoas sem ser vista. Me perguntava quantas vezes ele deve ter passado perto de um lobisomem sem saber. Quantas vezes aquilo estava ali na mata escura, olhando para ele enquanto ele acampava ou navegava pelo rio. Tem gente que não acredita nessas coisas. Acha que é tudo imaginação, que eram só animais normais que pareceram estranhos por causa da situação, da luz, do cansaço. Mas eu conhecia meu pai. Sabia que ele não era de inventar história. Não era de exagerar as coisas. Ele tinha visto muita coisa na vida. Conhecia todos os animais da região. Sabia diferenciar o que era normal do que não era. E quando ele contava sobre aquele cachorro negro, tinha uma certeza nos olhos dele que não deixava espaço para dúvida. A floresta amazônica é imensa. Tem lugares onde nenhum ser humano nunca pisou. Tem regiões tão isoladas que podem abrigar qualquer tipo de criatura sem que ninguém saiba. Quem passa a vida trabalhando ali dentro, como meu pai passou, sabe que tem mistérios naquela mata que a gente nunca vai conseguir explicar completamente. E talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor não saber tudo, não ver tudo. Algumas coisas são mais seguras quando ficam só nas histórias. Eu trabalhava numa empresa de consultoria em Salvador quando recebi uma proposta para cobrir um seminário técnico no sul da Bahia. Sempre fui daqueles que prefere resolver tudo por videochamada, mas dessa vez não tinha jeito. O evento era presencial e eu precisava ir. Itacaré era o destino, uma cidade litorânea que eu só conhecia de nome, famosa pelas praias e pelo cacau. Organizei tudo com antecedência.
Encontrei uma hospedagem afastada do centro, coisa de 40 minutos do local do seminário. O preço cabia no orçamento da empresa e, para ser sincero, eu sempre gostei mais desses lugares mais quietos. Cidade grande cansa e qualquer chance de ficar longe do barulho era bem-vinda. Confirmei a reserva, separei as roupas, imprimi os documentos do evento. Tudo certinho. O dia da viagem chegou numa terça-feira. Acordei cedo. Peguei o voo que saía às 7 da manhã. Depois de pouco mais de 1 hora de viagem, desci no aeroporto regional. De lá, contratei um motorista local para me levar até a hospedagem. O caminho foi revelador. A estrada ia ficando cada vez mais estreita, as casas mais distantes umas das outras, cercadas por vegetação densa. Era aquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as coisas funcionam no ritmo próprio do interior. A hospedagem era simples mesmo. Uma construção térrea com vários quartos, uma área comum no centro, com mesas, cadeiras, uma cozinha comunitária e banheiros que os hóspedes podiam usar. Tudo bem espaçado, com bastante verde em volta. Parecia mais uma grande casa de família do que uma pousada propriamente dita. Na recepção, um homem de meia idade me atendeu. Ele cuidava de tudo ali, junto com o irmão. Os dois tocavam o negócio sozinhos, fazendo desde a limpeza até pequenos consertos. Coisa comum nesse tipo de empreendimento familiar. Perguntei se tinha mais gente hospedada e ele disse que não. Fazia sentido. Era meio de semana, sem feriado, sem temporada de férias. O seminário era o único evento grande na região naqueles dias. Fui para o quarto, arrumei as coisas, tentei usar o celular e percebi que o sinal era péssimo. Quase não funcionava. Pensei em reclamar, mas deixei para lá. Ia ficar só uns dias mesmo. Tomei um banho, jantei um lanche que tinha trazido na mochila e dormi cedo. No dia seguinte precisava estar disposto. Acordei antes das 6, tomei café e fui para o seminário. O motorista que tinha me trazido do aeroporto passou para me buscar. O evento começou pontualmente às 8 e tinha programação para o dia inteiro. Palestras, mesas redondas, apresentação de cases. O tipo de coisa que exige atenção constante. Mas naquele primeiro dia, por algum problema de agenda, tudo terminou mais cedo. Eram só 3 da tarde quando liberaram a gente. Pensei em ligar para o motorista, mas lembrei que o celular mal pegava. Resolvi então voltar caminhando. A distância não era grande, coisa de meia hora, e eu gosto de caminhar. Além disso, seria uma chance de conhecer melhor os arredores, ver como as pessoas viviam por ali. Saí andando devagar, observando as casas, as plantações, os terreiros com galinhas soltas. Depois de um tempo, a rua asfaltada acabou e começou um trecho de terra batida. Foi quando vi uma barraca montada na frente de uma casa. Era uma vendinha improvisada, daquelas que vendem lanche caseiro. Uma mulher estava ali, organizando as coisas. Percebi que já estava com fome e pensei que seria bom aproveitar. Assim, não precisaria me preocupar com o jantar mais tarde. Me aproximei e pedi um sanduíche bem recheado. A mulher começou a preparar e puxou conversa. Perguntou se eu era de fora, se estava de passagem. Expliquei sobre o seminário. Disse que gostava de lugares tranquilos, que não me importava de ficar afastado do centro. Ela fez uma expressão estranha, mas não disse nada. Só balançou a cabeça e continuou preparando o lanche. A preparação demorou mais do que eu esperava. Quase 1 hora. Quando finalmente ficou pronto,
Comi ali mesmo, em pé, apoiado no balcão. O sanduíche estava bom, bem temperado. Terminei, paguei, e só então percebi que tinha anoitecido completamente. O tempo tinha passado rápido demais. A mulher já estava fechando a barraca, abaixando a porta de ferro, apagando as luzes. Antes de fechar tudo, ela olhou para mim e disse apenas: "Ande rápido." Depois, fechou a porta sem esperar resposta. Achei aquilo muito estranho. Olhei para o caminho que precisava seguir e entendi o aviso. Não tinha uma luz sequer. Era uma escuridão completa, daquelas que só existe longe da cidade. Mal conseguia ver os próprios pés. Fiquei ali parado, pensando no que fazer. Podia voltar para a rua asfaltada e tentar encontrar alguém que me desse carona. Ou podia seguir em frente, usando a lanterna do celular. As duas opções tinham a mesma distância. Decidi ir em frente. Afinal, era só escuridão. Nada demais. Comecei a caminhar devagar, iluminando o chão com o celular. Depois de alguns minutos, já não conseguia mais ver a barraca para trás. Estava completamente cercado pela escuridão. Tentei me acalmar, respirar fundo, pensar em outras coisas. Era só uma caminhada. Logo chegaria na hospedagem. Mas alguma coisa estava errada. Comecei a sentir que estava sendo observado. Era uma sensação física, como se houvesse olhos fixos em mim. Olhei para os lados, iluminei o mato com o celular, mas não vi nada. Só vegetação fechada. Tentei ignorar, continuar andando, mas a sensação só aumentava. Foi quando ouvi o barulho. Vinha do mato, do lado esquerdo da estrada. Era o som de algo grande se movendo entre as plantas, quebrando galhos, pisando em folhas secas. Não era vento. Era pesado demais para ser vento. Acelerei o passo, quase correndo, e o barulho acelerou junto, como se algo estivesse me acompanhando, me seguindo na mesma velocidade. Preparei para correr de verdade quando a coisa saiu do mato. Tudo aconteceu rápido demais. Consegui ver só um vulto enorme, algo que andava nas quatro patas, mas era alto demais para ser um cachorro. Mesmo agachado, aquilo chegava na altura dos meus ombros. Os olhos brilhavam na escuridão, 2 pontos de luz intensa, como brasas vivas. Corri com toda a força que tinha. Não olhei para trás. Só ouvi o som da criatura vindo atrás de mim, cada vez mais perto. Então, senti as garras, afiadas, rasgando a minha calça, arranhando a perna. Caí no chão de cara. A criatura pulou em cima de mim, me imobilizando com o peso. Comecei a gritar, pedir socorro, mas sabia que ninguém ia ouvir. Estava longe demais de qualquer casa. A criatura ficou ali em cima, parada, como se estivesse decidindo o que fazer. Era pesada, cheirava a algo podre, a carne crua. Eu conseguia ouvir a respiração dela, sentir o bafo quente no meu rosto. Naquele momento tive certeza do que era. Não era um animal comum. Era um lobisomem. As histórias que minha avó contava eram reais. Foi quando lembrei do canivete. Eu tinha o costume de andar com um preso no cinto. Nunca tinha usado para nada sério, mas estava ali. Consegui tirar ele da bainha sem que a criatura percebesse. No instante seguinte, ela abriu a boca, mostrou os dentes enormes e veio para cima. Enfiei o canivete com toda a força no olho esquerdo dela. O grito foi ensurdecedor. A criatura pulou para trás, sacudindo a cabeça, tentando tirar o canivete. Aproveitei o momento, rolei para o lado e me levantei. Comecei a correr de novo, sem olhar para trás, sem pensar em mais nada. Só corria. Depois de um tempo que pareceu eterno, vi uma luz fraca à frente. Era a hospedagem.
Entrei correndo pela recepção. Não tinha ninguém. Gritei. Procurei pelos cômodos, mas o lugar estava vazio. Pensei em sair para procurar ajuda, mas a área externa era aberta, cercada pelo mesmo tipo de mato onde tinha sido atacado. Fiquei com medo da criatura aparecer de novo. Corri para o quarto, tranquei a porta, arrastei uma cadeira e encostei no batente. Fiquei ali parado, tremendo, tentando processar tudo. Olhei para a perna. O arranhão era superficial, já tinha parado de sangrar. Nada grave. Mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. No tamanho da criatura, nos olhos brilhantes, no canivete cravado no olho dela. Passei a noite acordado, esperando o amanhecer. Dormi talvez 1 hora, não mais que isso. Quando clareou, saí do quarto. Precisava contar o que tinha acontecido, pedir ajuda, talvez chamar a polícia. Fui até a recepção e vi os 2 irmãos. O dono da hospedagem estava cuidando do outro, passando um pano limpo em volta da cabeça dele. O pano cobria exatamente o olho esquerdo, o mesmo olho onde eu tinha enfiado o canivete. Não precisei de mais nada para entender. O irmão do dono era o lobisomem. E eles sabiam que eu tinha sido o responsável pelo ferimento. Voltei para o quarto, peguei tudo o que era meu e saí dali o mais rápido possível. Nem tentei usar o telefone da recepção. Não queria ter mais contato com aqueles 2. Precisei caminhar de novo pela mesma estrada onde fui atacado. Mas agora era dia claro, sol forte, tudo visível. Não aconteceu nada. Cheguei na rua asfaltada, parei o primeiro carro que passou e pedi carona até o centro de Itacaré. De lá, peguei o primeiro transporte disponível para o aeroporto. Nem pensei em voltar para o seminário. Só queria ir embora. Voltei para Salvador no mesmo dia. Inventei uma desculpa qualquer para o pessoal da empresa. Disse que tinha passado mal, que precisei voltar às pressas. Ninguém questionou muito. Desde então, nunca mais aceitei trabalho que exigisse ir para lugares isolados. E toda vez que alguém fala de Itacaré, das praias bonitas, do cacau, eu só balanço a cabeça e mudo de assunto. Porque eu sei o que existe naquelas matas. E não é só natureza. Meu nome é Mateus, e o que vou contar aconteceu comigo e com meu irmão Vinícius. Na época, eu era mais velho, e ele ainda estava começando a adolescência. Foi num sábado do ano de 2011, na cidade de Campo Mourão, interior do Paraná. A gente morava num bairro afastado, mais pro lado rural mesmo, longe do movimento do centro. Era um lugar tranquilo, dessas regiões onde todo mundo se conhece e as casas ficam espalhadas pelo terreno. Morávamos eu, minha mãe e meu irmão mais novo numa casa simples, mas confortável. O bairro era daqueles com ruas de terra batida, cercas de arame farpado dividindo as propriedades e um silêncio que à noite ficava até pesado. Durante o dia, dava para ouvir os pássaros, o vento nas árvores, às vezes um cachorro latindo ao longe. Mas de noite, quando o movimento acabava, aquele silêncio tomava conta de tudo. Perto da gente morava boa parte da nossa família. Minha avó tinha uma casa ali mesmo, a poucos minutos andando, e minhas tias também estavam por perto. Era comum a gente se reunir, principalmente nos finais de semana. Minha avó sempre foi dessas pessoas que guardam histórias antigas, sabe? Histórias que ela ouvia dos pais dela, dos avós, daquele tempo em que as pessoas se reuniam para conversar na varanda
porque não tinha televisão nem internet para ocupar o tempo. Naquele sábado, eu tinha ido visitar minha avó de tarde. Ela estava lá com minhas tias, todas sentadas na sala, tomando café e conversando. Acabaram entrando no assunto de histórias sobrenaturais, essas coisas que aconteceram por ali mesmo, na região. Minha avó começou a contar sobre casos de lobisomem que já tinham rolado fazia tempo. Ela falava com aquela seriedade de quem viu ou conheceu gente que viu. As minhas tias também entraram na conversa, cada uma lembrando de algum relato que tinham ouvido. Eu fiquei ali escutando por um tempo, mas depois acabei saindo. Fui até a casa de um amigo meu que morava ali perto. A gente ficou conversando sobre várias coisas. Até comentei o que tinha ouvido da minha avó, mas nenhum de nós deu muita bola pro assunto. Eram histórias antigas, coisa de gente mais velha. A gente até riu um pouco e logo esquecemos. Passamos a tarde jogando conversa fora e vendo o tempo passar. Quando deu umas 5 horas da tarde, resolvi voltar para casa. O céu já começava a escurecer, daquele jeito que acontece no fim de tarde, quando o sol vai embora rápido. Cheguei em casa e minha mãe já estava se arrumando para sair. Ela trabalhava de garçonete num restaurante numa cidade vizinha e sempre pegava o turno da noite. Então, ela se despediu da gente e foi embora, deixando só eu e meu irmão em casa. A noite estava calma, sem vento, sem chuva, daquelas noites de céu limpo que a gente vê bastante estrela. Resolvemos ficar do lado de fora por um tempo. Sentamos ali na frente da casa, numa muretinha baixa que a gente tinha, e ficamos conversando com uns amigos que também estavam pela rua. Era normal isso, a garotada do bairro se encontrar assim, sem compromisso, só para passar o tempo. Quando deu umas 10:30 da noite, achei que estava ficando tarde demais. Chamei meu irmão e falei que a gente precisava entrar, que já era hora de dormir. Ele nem discutiu muito, levantou e entrou comigo. Fechamos a casa, fizemos um lanche rápido na cozinha, comemos alguma coisa que tinha sobrado do almoço. Depois fomos para a sala assistir um pouco de televisão antes de ir dormir. Ficamos ali até mais ou menos 11:30 da noite. Meu irmão já estava com sono, bocejando, então desligamos a televisão e fomos nos ajeitar para dormir. A casa ficou quieta, só o barulho do relógio na parede marcando o tempo. Deitei e apaguei rápido, cansado do dia. Acordei de madrugada precisando ir no banheiro. Levantei, fui lá e voltei, mas quando deitei de novo, percebi que o sono tinha ido embora completamente. Fiquei ali me virando de um lado para o outro, mas não tinha jeito. Decidi levantar de novo. Não queria ficar acordado sozinho naquela hora. Então, fui até o quarto do meu irmão e acordei ele. Ele reclamou um pouco, sonolento, mas acabou levantando. Fomos para a sala e liguei a televisão de novo. Estava passando um filme de ação, daqueles com muita perseguição e tiro. Meu irmão sentou no sofá comigo, mas não durou muito tempo acordado. Em poucos minutos, ele já estava dormindo ali mesmo, esparramado, a cabeça jogada para o lado. Eu continuei assistindo, meio sem prestar atenção direito, só olhando para a tela. Foi aí que comecei a escutar um barulho vindo da rua. No começo, achei que não era nada demais. Talvez algum bicho, um cachorro vadio, sei lá. Mas o barulho continuou. Era como se alguém estivesse correndo lá fora, indo e voltando. Ouvi aquilo e pensei que podia ser um cavalo. Vez ou outra, aparecia algum cavalo solto por ali, dos sítios vizinhos. Então, não era impossível. Mas o barulho continuou,
e foi ficando mais perto. Comecei a prestar mais atenção. Não parecia ser um cavalo, não. Era diferente. Baixei o volume da televisão para conseguir ouvir melhor. O som vinha da rua mesmo, bem na direção da minha casa. Era como se alguém estivesse correndo descalço na terra batida, fazendo muito barulho a cada passada. E aí eu lembrei do que tinha ouvido mais cedo. As histórias da minha avó sobre lobisomem. Senti um frio na barriga. Chamei meu irmão baixinho, sacudi ele até acordar. Ele abriu os olhos meio perdido, sem entender nada, mas fiz sinal para ele ficar quieto e só ouvir. A gente ficou ali parado, em silêncio absoluto, só escutando. O barulho continuava. Era alguém ou alguma coisa correndo na rua, indo para um lado, voltando, indo de novo. E então parou bem em frente à casa. A gente conseguia ouvir uma respiração. Era pesada, longa, tipo quando alguém acabou de fazer um esforço grande. Mas não era respiração de pessoa normal, não. Era diferente, mais profunda, mais animal. Meu irmão já estava com medo, eu via no rosto dele. Falei baixinho para ele ficar calmo, mas eu mesmo estava começando a ficar nervoso. A gente continuou ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo lá fora. De repente, aquilo que estava parado saiu em disparada de novo, correndo pela rua. O barulho das passadas se afastou e por um momento pensei que tinha ido embora. Levantei devagar e fui até perto da porta. A porta da casa era daquelas antigas, dividida em duas partes. A parte de baixo fechava separado da parte de cima. Quando as duas estavam fechadas, ficava uma fresta no meio, uma abertura pequena. Fiquei ali parado, esperando para ver se aquilo voltava. Não demorou muito. O barulho começou de novo, mas dessa vez mais devagar. Dava para perceber que estava se aproximando, vindo na direção da casa de novo, mas sem pressa agora. As passadas eram mais lentas, mais calculadas, até que parou de novo, bem em frente à porta, ali mesmo, a poucos metros da gente. Tomei uma decisão que até hoje me arrependo. Resolvi olhar pela fresta da porta. Precisava saber o que era aquilo. Me aproximei devagar, me abaixei um pouco e olhei para fora. O que vi nunca mais saiu da minha cabeça. Era uma criatura enorme, do tamanho de um animal grande, mas que ficava em pé sobre duas pernas. Parecia um cachorro, mas não era. Era alguma coisa que não deveria existir. A altura era impressionante. Devia ter mais de 2 metros fácil. As patas dianteiras serviam de apoio no chão, mas era como se fossem braços mesmo, braços musculosos e fortes. A cabeça era de cachorro, mas maior, muito maior. As presas eram enormes e brilhavam um pouco com a luz fraca que vinha da rua. Os olhos eram vermelhos, de um vermelho vivo que chamava atenção mesmo na escuridão. O corpo todo era coberto de pelos negros, que balançavam com o vento leve da noite. Os braços tinham músculos definidos, poderosos, e nas pontas das mãos tinha garras. Garras grandes, pontiagudas, que pareciam afiadas como facas. A criatura estava meio curvada. A postura era estranha, como se estivesse pronta para sair correndo ou para atacar. Ela ficava olhando de um lado para o outro, atenta, como se estivesse procurando alguma coisa. A respiração continuava pesada, saindo em rajadas que eu conseguia ouvir, mesmo através da porta. Era de arrepiar. Fiquei ali, congelado, olhando aquilo por mais ou menos 1 minuto. Não conseguia me mexer, não conseguia pensar direito, só olhava. Até que a criatura se virou de repente e saiu correndo de novo, em disparada pela rua.
O barulho foi se afastando. Me afastei da porta e virei para o meu irmão. Ele estava me olhando, esperando que eu dissesse alguma coisa, mas eu não conseguia falar. A garganta estava seca, as palavras não saíam. Ele ficou mais assustado ainda com a minha cara. Veio perto de mim e perguntou baixinho o que eu tinha visto. Consegui soltar uma palavra só: lobisomem. A cara dele mudou na hora. Ficou branco. Levantamos os dois e fomos correndo para o quarto. Entramos, fechamos a porta e nos jogamos na cama. Puxamos o cobertor até cobrir a cabeça. Ficamos ali embaixo, quietos, com o coração batendo disparado. A cama ficava encostada na parede, bem embaixo da janela que dava para a rua. Era a janela da frente da casa, aquela que ficava de frente para onde a criatura estava. Fiquei ali embaixo do cobertor, imóvel, com medo de fazer qualquer barulho. Meu irmão estava do meu lado, segurando forte no lençol. E então, aquilo voltou. Dava para ouvir as passadas de novo, se aproximando. A criatura veio correndo e parou mais uma vez em frente à casa. Parou bem perto da janela do quarto onde a gente estava. O coração parecia que ia sair pela boca. A criatura começou a andar devagar, bem em frente à janela. Dava para ouvir tudo. Cada passo que ela dava fazia um som diferente. As plantas que minha mãe tinha plantado do lado de fora da janela começaram a quebrar. Ouvia o barulho dos galhos se partindo, das folhas sendo pisadas. A criatura estava tão perto que parecia que estava dentro do quarto com a gente. A respiração ficou mais alta. Estava bem ali, do outro lado da janela, separada da gente só por aquela madeira fina. Dava para sentir que ela sabia que a gente estava ali dentro. Era como se estivesse procurando a gente, tentando chegar perto. O som da respiração era terrível, pesado, animalesco. Enchia o quarto inteiro. A criatura ficou ali andando para frente e para trás. Ia até um lado, voltava, ia para o outro, voltava de novo. Não parava. Era como se estivesse vigiando a casa, esperando alguma coisa. O tempo parecia não passar. Cada segundo era uma eternidade. Fiquei embaixo do cobertor sem me mexer, sem respirar direito. Meu irmão ao meu lado também estava completamente quieto. A gente ouvia tudo. Cada movimento da criatura lá fora, cada vez que ela parava, cada vez que recomeçava a andar. As plantas continuavam quebrando. O barulho era constante. Aquilo durou horas. Não sei ao certo quanto tempo, mas pareceu uma vida inteira. A criatura continuou ali, indo e voltando, sempre perto da janela. Em algum momento, percebi que meu irmão tinha adormecido. O cansaço venceu o medo dele, e ele apagou ali mesmo, ainda embaixo do cobertor. Mas eu não consegui dormir. Fiquei acordado o tempo todo, escutando cada som, imaginando o que aconteceria se aquela coisa conseguisse entrar. Foi só quando começou a clarear lá fora, quando os primeiros raios de sol apareceram, que os barulhos pararam. A criatura deve ter ido embora com a chegada do dia. Esperei mais um tempo, sem coragem de sair debaixo do cobertor, até ter certeza de que estava seguro. Quando finalmente me levantei, a luz do dia já estava entrando pela janela. Olhei lá fora com cuidado. A rua estava vazia, normal, como sempre. Mas do lado de fora da janela, as plantas estavam todas quebradas, pisoteadas. Dava para ver as marcas no chão, na terra. Alguma coisa pesada tinha passado por ali, várias vezes. Mais tarde, quando meu irmão acordou, perguntei se ele lembrava do que tinha acontecido. Ele disse que sim, que lembrava de tudo. A gente ficou meio sem falar muito durante a manhã. Quando minha mãe chegou em casa,
Contamos tudo para ela. Ela ficou preocupada, mas acreditou na gente. Depois contamos para o resto da família. Minha avó não pareceu surpresa. Ela só balançou a cabeça e disse que essas coisas acontecem mesmo, que já tinha acontecido antes e ia acontecer de novo. Minhas tias também acreditaram. Ninguém duvidou da gente. O que eu vi naquela noite foi real. Não foi sonho, não foi imaginação. Era uma criatura que não deveria existir, mas existe. Estava ali, do outro lado da porta, do outro lado da janela. E se não fosse aquela madeira separando a gente, não sei o que teria acontecido. Só sei que nunca mais esqueci aqueles olhos vermelhos me encarando na escuridão. Meu nome é Valdemar, e o que vou contar aconteceu há muitos anos, quando ainda tinha energia de sobra para tocar projetos e realizar planos. Hoje, com meus cabelos brancos e o corpo pedindo descanso, ainda me pego pensando naquela noite que mudou tudo. Sou funcionário público aposentado. Passei boa parte da vida morando em Belém do Pará, onde construí minha carreira e formei família. Sempre fui homem de trabalhar duro, estudar bastante. E quando finalmente consegui estabilidade financeira, decidi que era hora de realizar um sonho antigo. Minha esposa, que também trabalhava no serviço público, sempre me apoiou nas minhas ideias. A gente vivia bem, confortável. Mas eu tinha aquela vontade de ter um lugar no interior, longe da agitação da cidade. Queria um pedaço de terra onde pudesse criar animais, respirar ar puro nos fins de semana, ter um refúgio. Comecei a procurar propriedades na região de Santarém, no oeste do Pará. Rodei bastante, visitei muitos lugares, até que encontrei um terreno que parecia perfeito. Ficava numa área mais afastada, perto de Alter do Chão, com mata em volta e aquela tranquilidade que eu procurava. A propriedade estava abandonada há tempos. A casa principal precisava de reforma completa, telhado furado, paredes rachadas, mato tomando conta de tudo. Mas o preço estava bom e eu vi potencial ali. Fechei negócio e comecei os preparativos para a reforma. Chamei meu cunhado, que tinha experiência com construção, e topava me ajudar nos fins de semana. A gente ia de Belém até lá, levava material, trabalhava feito condenado e voltava. Era cansativo, mas eu estava empolgado demais para me importar. Passaram-se meses assim. Aos poucos, a casa foi tomando forma. Arrumamos o telhado, consertamos as paredes, fizemos piso novo. Meu plano era deixar tudo pronto e depois comprar uns cavalos, talvez algumas cabeças de gado. Eu gostava de cavalgar desde criança e aquilo seria meu paraíso particular. Quando consegui tirar férias do trabalho, decidi passar uns dias seguidos lá para adiantar o serviço. Levei meu cunhado comigo e a gente se instalou no local, mesmo com a casa ainda pela metade. Foi num desses dias que apareceu um rapaz pedindo trabalho. Ele surgiu do nada, vindo pela trilha que ligava a propriedade à estrada principal. Era um homem simples, pele escura, roupas velhas e sujas de poeira. Chegou meio tímido. Perguntou se a gente não precisava de ajuda com a obra. Disse que era bom de serviço, que sabia fazer massa, levantar parede, essas coisas. Olhei para ele e vi que estava descalço.
com os pés machucados de tanto andar. Na hora senti pena e, ao mesmo tempo, vi que precisávamos de mais um braço mesmo. Aceitei contratar o rapaz. Fui até a caminhonete e peguei um par de tênis velho que eu tinha trazido. Dei para ele. Tinha que ver a alegria no rosto dele. Parecia que tinha ganhado uma fortuna. Perguntei o nome e ele respondeu que podiam me chamar de Domingos. A gente voltou ao trabalho, levantando uma parede que estava pela metade. O Domingos era trabalhador mesmo. Não reclamava. Fazia o serviço direitinho. Passamos a manhã inteira batalhando, até que a fome apertou forte. Meu cunhado sugeriu que fôssemos até a cidade comer alguma coisa. Chamei o Domingos para ir junto, afinal, ele tinha trabalhado bem e merecia uma refeição decente. Fomos os três na caminhonete até o povoado mais próximo, um lugarejo pequeno, com poucas ruas e um boteco que servia comida caseira. Quando entramos no estabelecimento, notei algo estranho. Algumas pessoas olhavam para o Domingos de um jeito diferente, com aquela cara de desconfiança e até medo. Ele percebeu os olhares e ficou cabisbaixo, quieto, como se quisesse se fazer invisível. Meu cunhado, que era mais atento que eu para essas coisas, deu um tapinha no ombro do Domingos e falou para ele ficar tranquilo, que gente ignorante existe em todo canto. A gente comeu, bebeu umas cervejas, conversou sobre futebol e serviço. Quando fui pagar a conta, o dono do boteco me puxou de lado. Ele tinha aquela cara de quem ia dar um aviso importante. Disse baixinho que eu devia ter cuidado com aquele rapaz, que ele não era pessoa confiável, que tinha má fama na região. Eu até dei uma risada. Falei que não tinha problema, que eu sabia me cuidar. Agradeci pela preocupação, mas não dei muita bola. Voltamos para a propriedade no meio da tarde. O sol ainda estava alto e dava para trabalhar mais algumas horas. A gente tinha que terminar aquela parede antes de escurecer. Estávamos no meio do serviço quando o cimento acabou. Meu cunhado se ofereceu para buscar mais na cidade. Pegou a caminhonete e saiu, deixando eu e o Domingos trabalhando. Passou um tempo e começou a escurecer. Meu cunhado não voltava e eu comecei a ficar preocupado. Mais tarde, descobri que a caminhonete tinha dado problema na estrada e ele teve que voltar a pé. Eram uns quilômetros de caminhada. Enquanto a noite caía, percebi que o Domingos estava inquieto. Ele ficava olhando para o mato em volta, mexendo nas mãos, nervoso. Disse que a gente não devia ficar ali, que tinha que ir embora. Falou que conhecia um fazendeiro da região, um senhor chamado Baltazar, que morava numa propriedade próxima e que com certeza deixaria a gente passar a noite lá. Achei aquilo exagerado demais. A casa já tinha alguns cômodos prontos, era só colocar uma lona na porta e ficar ali mesmo. Não tinha perigo nenhum. Insisti que a gente ia ficar e que estava tudo bem. O Domingos não gostou nada da minha decisão, mas acabou aceitando. Paguei a ele pela diária de trabalho e disse para voltar no dia seguinte de manhã, que a gente ia tentar arrumar a caminhonete e terminar o serviço. Ele pegou o dinheiro, olhou para mim com uma expressão estranha, quase de preocupação, e saiu pela trilha em direção à sua casa. Fiquei ali esperando meu cunhado voltar. Quando meu cunhado finalmente chegou, já era noite fechada. Ele estava cansado da caminhada, mas aliviado de ter chegado. Contou do problema com o carro e que no dia seguinte a gente ia pedir ajuda ao tal Baltazar para rebocar o veículo. Fizemos uma fogueira na frente da casa, comemos umas coisas que tínhamos trazido
Conversamos sobre a obra e os planos para o lugar. A noite estava agradável, com aquele barulho típico do mato, grilos cantando, algum passarinho. A gente foi ficando com sono e decidiu se recolher. Entramos no único cômodo que tinha a lona servindo de porta. Era um quarto pequeno, mas estava limpo e dava para o gasto. Deitamos cada um num canto, usando umas mantas velhas como cobertor. Eu apaguei rápido de tão cansado que estava. Devia ser madrugada quando acordei com um barulho diferente. Era um som de algo grande se mexendo do lado de fora, quebrando gravetos, fungando. Meu cunhado também acordou. A gente ficou quieto, prestando atenção. O barulho continuava. Parecia estar circulando a casa. Meu cunhado sussurrou que podia ser uma onça ou algum bicho grande da mata. Resolvi dar uma olhada. Peguei minha arma, que sempre carregava quando estava no mato, e uma lanterna. A gente se aproximou da entrada devagar, com cuidado. Quando puxei a lona e iluminei lá fora, o que vi me deixou paralisado. Bem na frente da casa tinha uma criatura que não podia ser real. Era um animal imenso, do tamanho de um novilho, mas com formato de cachorro ou lobo. Todo negro, com pelos espessos e compridos. O cheiro que vinha dele era insuportável, um fedor de coisa podre misturado com suor de bicho. Mas o pior eram os olhos. 2 olhos amarelos enormes que brilhavam na escuridão como brasas acesas. A criatura estava ali, parada, olhando para a porta. Meu corpo inteiro travou. Não conseguia me mexer, não conseguia falar. Era um medo que nunca tinha sentido antes na vida. Um pavor que vinha lá de dentro, primitivo, como se meu corpo soubesse que aquilo era a morte. A criatura percebeu a lanterna e virou a cabeça na nossa direção. Quando ela rosnou, o som que saiu foi de arrepiar os ossos. Era grave, profundo, uma coisa que não parecia vir de animal normal. Meu cunhado, que estava do meu lado, conseguiu falar tremendo. Ele disse baixinho que aquilo era um lobisomem. No momento que ele falou isso, a coisa se ergueu nas patas de trás. Ficou em pé, igual gente, só que muito mais alta, muito mais forte. Devia ter uns 2,5 metros de altura. Eu vi as garras enormes, os dentes brancos reluzindo, aquele focinho enrugado mostrando as presas. Tudo na minha cabeça foi pro desespero. Pensei na minha esposa em Belém, nos planos que tinha, em tudo que ia perder. Sabia que se aquilo atacasse, mesmo com a arma na mão, a gente não ia sobreviver. Eram 2 homens contra uma força da natureza que não tinha explicação. A criatura se preparou para avançar. Abaixou o corpo, as patas traseiras se curvaram, ia dar o bote. Foi quando aconteceu algo ainda mais impossível. De trás do monstro, saindo do mato que cercava a propriedade, surgiu outro animal gigantesco. Veio numa velocidade assustadora e se jogou em cima do primeiro, mordendo o pescoço dele com uma ferocidade brutal. As 2 criaturas caíram no chão lutando. O barulho da briga era ensurdecedor. Rosnados, ganidos, o som dos corpos batendo um contra o outro, arranhando, mordendo. Parecia luta de demônios. As 2 feras se debatiam ali na frente da casa, levantando poeira, quebrando tudo em volta. Eu e meu cunhado ficamos grudados na entrada, sem acreditar no que estávamos vendo. Era impossível processar aquilo tudo. 2 lobisomens brigando, defendendo o território, ou sei lá o quê. A luta durou alguns minutos que pareceram horas. O segundo bicho, que tinha atacado o primeiro, era mais agressivo. Conseguiu morder várias vezes o pescoço e as patas do outro.
até que o primeiro, machucado e sangrando, conseguiu se soltar e saiu correndo para dentro da mata. Sumiu na escuridão em segundos. O segundo animal ficou ali, ofegante. Se ergueu nas patas traseiras de novo, jogou a cabeça para trás e soltou um uivo longo, forte, que ecoou pela floresta inteira. Era um som de vitória. Depois de uivar, a criatura se virou e olhou para a gente. Ficou nos encarando por uns segundos que pareceram eternos. Eu vi que ela estava ferida. Tinha sangue escorrendo de uma das patas dianteiras e mancava um pouco. Mas mesmo ferida, aquilo continuava sendo aterrorizante. Então, sem mais nem menos, ela se virou e correu em direção à trilha que levava para a estrada. Em poucos segundos, tinha sumido também, deixando só o rastro de destruição da briga. Eu e meu cunhado ficamos ali parados, mudos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Será que tinha sido real? Será que a gente tinha visto mesmo duas criaturas sobrenaturais brigando na nossa frente? Voltamos para o quarto, mas não conseguimos dormir mais. Ficamos sentados, de arma em punho, rezando baixinho e esperando o dia clarear. Cada barulhinho do mato nos deixava em alerta. Foi a noite mais longa da minha vida. Quando o sol finalmente nasceu, a gente saiu correndo atrás de ajuda. Fomos até a propriedade do tal Baltazar, que o Domingos tinha mencionado. O homem foi muito solícito. Nos ajudou a rebocar a caminhonete até uma oficina na cidade. Enquanto o mecânico trabalhava no veículo, eu e meu cunhado conversamos. Decidimos que íamos buscar nossas coisas na propriedade e voltar para Belém. Não tinha mais sonho de rancho, não tinha mais vontade de criar cavalo, não tinha mais nada. Só queríamos distância daquele lugar amaldiçoado. Voltamos à propriedade no final da tarde para pegar nossas ferramentas e pertences. Quando chegamos, o Domingos estava lá, sentado num toco de árvore, esperando. Ele se levantou quando viu a caminhonete e veio caminhando na nossa direção. Foi aí que meu cunhado apontou algo que me deixou gelado. O Domingos estava mancando da perna esquerda, arrastando um pouco o pé, como se estivesse machucado. Ele percebeu que a gente tinha notado e logo falou que tinha se machucado no caminho de volta para casa na noite anterior, que tinha tropeçado num buraco e torcido o pé. Ficou ali parado, meio sem graça, segurando um braço com a outra mão, olhando para o chão. Eu agradeci a ele pelo trabalho. Disse que não ia mais mexer na propriedade e que tinha decidido vender. Paguei o combinado e me despedi. Ele aceitou o dinheiro em silêncio. Meu cunhado, que sempre foi mais direto que eu, se aproximou do Domingos e deu um abraço apertado nele. Ficaram assim por uns segundos. Quando se soltaram, meu cunhado olhou nos olhos dele e disse obrigado por ter nos protegido naquela madrugada. A gente ficou esperando ele negar, dizer que não sabia de nada, que estava em casa dormindo. Mas o Domingos só baixou a cabeça de novo e respondeu que não tinha sido nada, que era o mínimo que podia fazer. Aquilo confirmou tudo. O rapaz que a gente tinha contratado para ajudar na obra era um lobisomem. Foi ele que apareceu na madrugada e brigou com o outro para nos proteger. Por isso, ele tinha insistido tanto para a gente não ficar ali naquela noite. Ele sabia que outro lobisomem estava na área e que ia atacar. Ele sabia porque era igual. Fiquei sem palavras, só consegui apertar a mão dele e ir embora. Coloquei a propriedade à venda assim que voltei para Belém. Demorou um pouco, mas consegui vender. Nunca mais voltei naquela região do Pará.
Anos depois, tentei descobrir o que tinha acontecido com o Domingos. Soube por conhecidos que ele tinha ido embora do povoado numa noite qualquer e nunca mais ninguém viu. Simplesmente sumiu. Algumas pessoas da região deviam saber o que ele era. Por isso, olhavam para ele com medo. Mas no fundo, ele era gente boa. Alguém que usou a maldição que carregava para proteger duas pessoas inocentes. Essa é minha história. Sei que parece loucura. Sei que muita gente não vai acreditar. Mas aconteceu comigo e com meu cunhado. A gente viu aquelas criaturas com os próprios olhos, sentiu o cheiro, ouviu os sons. Foi real demais para ser esquecido. Até hoje, quando penso naquela noite, ainda sinto um arrepio na espinha.